capítulo 20 do primeiro livro das Crônicas diz assim: E aconteceu que, ao se passar um ano, no tempo em que costumam os reis sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filisteus de Amon, e veio e sitiou Rabá. Davi, porém, estava em Jerusalém, e Joabe feriu Rabá e a destruiu. E tomou Davi a coroa da cabeça de seu rei, de cima da sua cabeça, e achou nela o peso de um talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e além disto tirou da cidade um grande despojo. Tirou também o povo que estava nela e os fez cortar com serras e com trilhos de ferro e machados. E o mesmo fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disso sucedeu que se levantou guerra em Gézer com os filisteus. E Sibecai, o Uzatita, feriu Sipai, da linhagem dos gigantes, e foram humilhados. E voltou a acontecer guerra com os filisteus, e feriu Elhanã, filho de Jair, Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja haste da lança era como o eixo de um tear. E voltou ainda a haver guerra em Gate, onde havia um homem que de grande estatura, o qual tinha 6 dedos em cada pé, e nas mãos ao todo eram 24 dedos, e também era filho de gigante. Injuriou ele a Israel, mas Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, feriu. Estes foram os filhos do gigante em Gate, os quais caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Capítulo 20 vai dizer sobre a guerra amonita. Joabe e Davi capturam Rabá, e os gigantes filisteus são mortos. Diante de tantas guerras, diante de tantas batalhas, Davi, ele sabia que a presença do Senhor estava sobre ele. E não era nenhum filisteu, nenhum gigante que podia contra o Deus de Israel. O Senhor quis honrar Davi, porque Davi era um servo obediente. Davi, ele pastava as ovelhas. Davi, ele cuidava do rebanho. Davi, ele não deixava uma ovelha se perder. Davi, ele tinha amor pelas ovelhas. E diante disso, o Senhor entregou a ele honra, grandeza e poder, porque o Senhor, ele é bom e justo, e ele vê o coração das pessoas, assim como ele viu o coração de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem valente, um homem preparado, um homem que se humilha diante de Deus, que reconhece os seus erros, que reconhece o seu pecado diante do Senhor, que tem um coração disposto a servir, a enfrentar todos os gigantes contra o povo de Deus, o povo de Israel. Davi ele ia para a luta porque ele sabia que o povo de Israel era um povo escolhido do Senhor. E ele estava à frente desse povo para batalhar, para guerrear por este povo, para se levantar por este povo e guerrear contra quem fosse em favor do povo de Israel. E o Senhor abençoou grandemente Davi. O Senhor recompensou Davi por todas as vitórias que ele teve, porque ele não teve medo, ele enfrentou, ele foi para frente, ele guerreou, ele declarou, ele se humilhou e ele saiu vitorioso. Que o Senhor nos dê vitória e que não esqueçamos do versículo que diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.